Show de bola, bora começar o nosso conteúdo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa mega live da semana. Gostaria desde já de agradecer Alexander Delfino, Fotografia e Filmes. Eu estou aqui no espaço dele, no estúdio dele, aqui no escritório dele, na cidade de Mauá, na Campos Sales 167. E ele é um grande amigo, eu costumo falar que o cara é um verdadeiro mago da fotografia e filmes. Se você ainda não curtiu a fanpage dele, curta a fanpage e acompanhe o trabalho desse cara. Eu garanto a você, hein, você não vai se decepcionar. Se você ainda não curtiu, não assinou o meu canal lá no YouTube, corre lá, bora participar do canal no YouTube, porque também eu farei algumas lives, algumas mini lives. Durante a semana eu farei lá pelo YouTube, porque aí as pessoas que não têm Facebook também conseguem acessar esse conteúdo. Gente, a partir de agora eu vou priorizar esse canal aqui da fanpage. E por quê? Porque aqui nós temos um número ilimitado de pessoas, é muito mais fácil para encontrar. Então, bora padronizar aí, as lives serão feitas por aqui pela fanpage, tá? Bora compartilhar. Se você não compartilhou, compartilhe o conteúdo, porque o assunto de hoje promete, hein, gente? A importância de fechar, de encerrar ciclos ou gestaltes. Falaremos um pouquinho mais daqui a pouquinho. Se você ainda não curtiu, então, a fanpage do Alexander, curta. Se você não assinou o meu canal lá no YouTube, assine. Caso a conexão caia, é só apertar F5, porque aí atualiza a página, tá bom? E aí, com facilidade, a página, o sinal volta para você. Eu gostaria de falar também, eu fiz um artigo para uma revista, Empreenda Revista, é uma revista de empreendedorismo aqui da cidade de Mauá. Se você ainda não leu o meu artigo, corra lá e leia. A Fátima, minha excelentíssima esposa e secretária, vai compartilhar o link aí para você. Então, se você ainda não leu, claro, a revista toda é uma revista digital, então fica muito fácil de acessá-la. E o meu artigo está lá também. Então, acesse a revista no final da live, é claro, e depois leia. É um artigo muito bacana que eu escrevi neste mês de maio. Meus queridos e minhas queridas, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo oficial da semana. Seja bem-vindo à live A Importância de Fechar Ciclos. Gente, olha só. Algumas pessoas me perguntam, né, por que é tão importante fechar ciclos? Por que é tão importante fechar aquilo que eu chamo de gestaltes? Nós precisamos entender o seguinte. Quando nós paramos para analisar a nossa própria vida, quando uma determinada etapa chega ao final, quando nós paramos e analisamos, significa que eu estou pensando em como fechar um ciclo, uma gestalt. Muitas pessoas, gente, quando eu digo muitas, são muitas mesmo. Muitas pessoas têm suas energias esvaídas, perdem a alegria, perdem o foco, perdem o sentido de outros projetos. E por quê? Simplesmente pelo fato de não terem fechados alguns ciclos. São ciclos emocionais, são ciclos de relacionamento, são ciclos de negócios, são ciclos de todos os sentidos. Quando nós nos prendemos a algo que não faz mais parte do momento presente e nós continuamos ainda preso a este algo, ou quando lançamos simplesmente ao futuro com fantasias, com expectativas, com temores em relação ao futuro, por conta desses ciclos que nós não fechamos, nos ausentamos do único momento onde a coisa acontece. Qual é o momento que a coisa acontece? O momento real agora. E no qual é o único espaço que é possível fazer qualquer tipo de mudança. O momento presente. Por isso, gente, olha só. Não permita que o seu passado, que não existe, eu coloquei esta frase na propaganda, na chamada para essa live. O seu passado não existe, senão na sua memória, nas suas lembranças. Existem muitas pessoas que correm o risco de pensar que o passado é um lugar que pode ser visitado constantemente, como se fosse um país. E isso simboliza que tem gestaltes abertas, que tem ciclos abertos.
Tem pessoas, por exemplo, que não trabalham mais numa empresa, mas quando para recordar o tempo que trabalhavam nesta empresa, a impressão que elas têm é que se elas quiserem voltar, retornar nessa empresa, ela pode. O passado não é um espaço, não é um lugar que nós podemos visitar. O passado só existe em nossas memórias, em nossas lembranças. Por isso, não deixe o seu passado, que não existe, a não ser na sua memória, assumir o papel do seu presente. Assumir o seu presente estabelecendo ali suas condutas de vida. Por isso é extremamente importante você ressignificar o seu passado. Esse seu passado que tem ciclos abertos, sabe, coisas pendentes que você não resolveu, não solucionou, seja relacionamento, seja o que for. Se está pendente, ressignifique, reestruture. E por quê? Porque se você não reestruturar, reconceituar a linha da tua vida que está relacionada ao teu passado, você não conseguirá seguir adiante. Você só vai conseguir ter sucesso no futuro. Escuta o que eu estou te dizendo, hein? Não importa a área, qualquer área da tua vida, você só terá sucesso se você fechar os ciclos pendentes, se você fechar as gestaltes passadas. Olha só, os problemas, meus queridos e minhas queridas, acontecem. Todo mundo está sujeito a desafio, todo mundo está sujeito a problemas, todo mundo está sujeito. Agora, nós devemos deixar os problemas ir embora. É normal, é natural se recordar do passado. O que é prejudicial é viver hoje com as feridas emocionais abertas ainda. Isso é o que nós chamamos de ciclos abertos ou de gestaltes abertas. Muitas pessoas têm ciclos abertos e as feridas desses ciclos estão comandando o dia de hoje, o presente, a atualidade e automaticamente impactando no futuro. É exatamente estas feridas emocionais, são elas que nos impedem de seguir adiante, de caminhar. Então, olha só, vê se isso já aconteceu com você, tá? Algumas pessoas, elas desenvolvem uma crença de que o passado foi algo muito melhor do que o hoje. Que no passado ela foi muito mais feliz, no passado ela teve muito mais conquistas. Isso acarreta sofrimento emocional hoje. E o sofrimento emocional do hoje vai impactar no teu futuro. Então acorda para a vida. É momento de ressignificar os acontecimentos passados. É momento de fechar os ciclos. É momento de fechar as gestaltes. E por quê? Porque essa crença que de repente você tem de que o passado era muito melhor que hoje, ela está te impedindo de você soltar e deixar ir essas dificuldades, esses problemas que você teve no passado. Se você não fizer isto, você vai continuar a mergulhar num abismo emocional que vai te sufocar. Esse comportamento, ele pode te impedir, ok? De deixar o passado no passado. Quantas pessoas estão com comportamentos depressivos? E por quê? Porque estão com seus ciclos abertos e as feridas emocionais do passado estão escancaradas. É momento de ressignificar o teu passado. É momento de curar as feridas do passado. É momento de curar o menino para que o homem apareça. É o momento de curar a menina para que a mulher apareça. Então, olhe, analise os seus ciclos passados que não foram fechados, feche-os. E eu darei dicas fantásticas para isso. Para você aprender de maneira simples a fechar os seus ciclos, fechar as suas gestaltes e se preparar para o futuro que você merece, ok? Se você está afim disso, fique comigo, compartilhe essa live com as pessoas que você acha que é importante participar, ok? Compartilhe, convide aqui as pessoas. A nossa vida é como um livro. Nós precisamos terminar uma página para seguir na página adiante. Senão não vou entender a página adiante. Agora, se eu ficar preso só nessa página, ou se eu ficar voltando o tempo todo, eu não saberei o fim da história. Inclusive, eu não viverei o fim da história. Então, por favor,
ressignifique os teus ciclos, feche as suas gestaltes e tenha um futuro que você merece. Porque se você está aqui, inclusive se você está preocupado com esse assunto, significa que você quer que sua vida se torne melhor a cada dia. E se você quer, você está no lugar certo. Ah, César, mas eu estou arrependido de algo que eu fiz. Ah, é? Se arrependeu? Está arrependido de algo que você fez? Primeiro, olha, é o seguinte, hein? Pode ser que eu escandalize algumas pessoas aqui. Você tem que se arrepender menos do que você fez. E se arrepender mais da forma como você fez. Aquela situação que de repente você está com esse ciclo aberto e talvez tenha sido provocado por você, naquele dado momento, naquela situação, você não tinha possibilidades de maturidade, possibilidade cognitiva, possibilidade emocional para fazer diferente. Se você fez do jeito que você fez, é porque você não tinha habilidade, não tinha nenhuma metodologia para fazer diferente. Então, primeira parte, muito cuidado, ok? Com excesso de arrependimento. Arrependa-se da forma como você fez aquilo que você fez. Não se arrepende apenas do que você fez. Porque você hoje é resultado das suas ações de ontem. Mais do que se arrepender do que você fez, busque arrepender-se da forma com que você fez. Isso sim pode fazer a diferença na tua vida. E por quê? Porque se você fizer isto, você vai ressignificar a forma como aconteceram esses atos no qual você está se arrependendo. E quando você pensa nessa metodologia, pronto, você tem possibilidades para fazer diferente. Você precisa revisitar os momentos do passado que foram vividos por você sob determinadas circunstâncias e, claro, você viveu o que você teve no passado, determinadas circunstâncias emocionais. Você tinha uma maturidade específica. Você tinha determinadas condições psicológicas. Então, você não tinha tantas outras possibilidades de agir diferente. A programação neurolinguística ela tem o seguinte pressuposto. Nós sempre tomamos a melhor decisão que podemos tomar no momento presente. E por quê? Justamente porque avalia isto. Naquela determinada situação, que você tinha aquela maturidade, aquela condição psíquica, aquela condição cognitiva, você não poderia ter agido de forma diferente. Ai, César, mas a culpa está me consumindo. A culpa me consome. Por que a culpa realmente fica latente? Porque nós formamos padrões num determinado momento da vida, que nós podemos chamar também de crenças, que foram circunstanciados numa determinada idade, num determinado período histórico, e nós utilizamos isso como padrão para ler toda a vida. Então, imagine que você tem suas crenças. Crença aqui não no aspecto religioso, como vocês já sabem. Crença em relação à forma com que você enxerga a realidade. Imagine que as crenças, para nós, elas servem como se fosse a legislação de um país. Aquilo que pode, aquilo que não pode, está fundamentado nas tuas crenças, ok? As nossas crenças são formadas através dos nossos comportamentos. De repente, num período que hoje, um acontecimento do passado, que você se sente culpado, talvez você criou uma crença, uma forma de ler a realidade lá, e isso está impactando você até hoje. Então você precisa revisitar os momentos do passado, no qual você percebe hoje que ficaram algumas coisas abertas e precisa ressignificar e fechar essas gestaltes. Pense o seguinte. Ai, César, eu arrependi demais porque eu disse algo para algumas pessoas que eu não queria dizer. Primeira pergunta que eu tenho a dizer a você é: hoje você faria novamente da mesma forma que você fez? Garanto que não. E por quê? Foi um momento específico, foi um momento presente. Isso é, nós precisamos voltar ao passado, encontrar uma razão pelo que fizemos, considerando, primeiro, que não somos psicopatas nem sociopatas, né? Porque senão não há arrependimento. Mas volte ao passado, aquilo que te amargura, aquilo que te causa rancor, aquilo que você fica lembrando a todo momento, volte naquela situação. Volte.
através do poder do teu pensamento, que foi algo fantástico que nós temos. É o poder de voltar no passado, é a única metodologia que nós podemos voltar ao passado, é revisitando nossas memórias. Então, volte até lá. Comece a analisar por que é que você fez o que você fez. Um exemplo claro aqui. Por exemplo, uma mulher que teve de fazer um aborto. Normalmente, mulheres que fizeram aborto são mulheres que têm um sofrimento emocional imenso. Não sei se tem aqui psicólogas ou psicólogos que estão acompanhando a live que trabalha com esse público específico, porque eu sei que tem, né? Então, olha só, estas mulheres que passaram por um trauma imenso, porque usualmente esse trauma existe e ficou marcado. Estas mulheres, toda vez que elas revisitam o passado, elas têm uma dor imensa que invade o seu âmago. E muitas vezes, ainda hoje, ela é julgada. Então, o que fazer? Primeiro, se fosse hoje, você faria de novo? Com a tua maturidade de hoje, com a tua psique de hoje, com o teu desenvolvimento cognitivo de hoje, com as tuas emoções de hoje, você faria de novo? Dificilmente faria. Então, é momento de pensar exatamente isto. É voltar lá no foco, naquele ciclo que está aberto, voltar ao passado, encontrar uma razão pela qual você fez. Por incrível que pareça, sempre tem uma razão. E de maneira especial, considere que você mudou. Considere que isto ficou no passado e que você não pode mais se culpar por isso. E por quê? Porque você, de uma forma ou de outra, você estava dentro de uma condição específica que você fez essa opção. Mas se fosse hoje, você faria? Dificilmente. Um outro caso mais simples, ok? Sei lá, uma vez um cliente meu falou, César, cara, uma vez eu estava no supermercado, eu roubei um pacote de bala. E toda vez que eu me lembro disso, eu tenho um mal-estar imenso. Aí eu perguntei para ele, escuta, você é bandido? Ele, imagina! Claro que eu não sou bandido. Então, por que é que você está se culpando? Foi um comportamento que você executou quando você tinha 12, 13 anos. Ele conta ainda que os seguranças botaram ele num porãozinho lá, deram umas bolachas nele, mas ele se culpa ainda por isso. Agora, ele não é um ladrão pelo fato de ter roubado o pacote de bala. Dentro das condições que ele tinha no momento, dentro das condições de maturidade, condições psicológicas, condições emocionais e de família, ele cometeu aquele ato. Mas este ato não pode derivar a vida toda dele como sendo consequência desse ato. Ele precisa encontrar esta gestalt que está aberta, interpretar essa gestalt à luz do hoje, porque o que existe é o hoje. O passado já foi. O passado está lá no túmulo. O que resta do passado são as memórias que nós trazemos. Então, enxergue este teu comportamento à luz de hoje, da tua maturidade de hoje, das tuas condições psíquicas e físicas e emocionais de hoje. Se você assim o fizer, você estará ressignificando este acontecimento e automaticamente fechando uma gestalt. Ressignifique, desvencilhe destes acontecimentos que ficaram no passado, como ressignificando a partir disso. Encontre os motivos que você, quando tinha aquela idade, você cometeu aqueles atos. Pare de carregar tanto peso inútil na tua vida. Porque esta energia que está parada, que na verdade você está gastando, imaginando que tem uma culpa aí, isso está te impactando, isso está te impedindo de chegar onde você quer chegar. E pare de ficar com mimimi. Ai, mas tá muito difícil. Ai, aquele... E quando é com os outros, né? Ai, mas eu sofri tanto. Ai, eu tive um marido que me traía, que teve filhos com outra mulher. Escuta, você continuou com ele por quê? Você tinha um ganho secundário em continuar com ele. Então pare, analise você naquela época, nas condições emocionais de maturidade. Você não tinha como ter uma outra decisão. Hoje você faria diferente. Se você chegar neste nível, você estará ressignificando, você estará fechando uma gestalt, e aí, você não vai simplesmente andar mais rápido em direção àquilo que você quer. Você vai começar a voar.
porque você não está voando, porque de repente o teu excesso de peso emocional está te impactando, está te impedindo de voar cada vez mais alto. Meus queridos e minhas queridas, em nossa vida nós temos momentos desafiadores. Todo mundo passa por problemas. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós complicamos sempre mais. A vida não é ruim, a vida não é tão difícil como nós imaginamos que ela é. Nós nos tornamos vítimas quase o tempo todo. Você já percebeu nisso? Comece a se avaliar. Quantas vezes nós nos tornamos vítimas e queremos que o outro seja o culpado? Ah, não, a culpa é sempre do outro. Gente, isso é uma defesa do ser humano. É óbvio que é uma defesa. Eu projeto as minhas culpas no outro para me sentir aliviado nessa transferência de culpa. Então não tenho culpa, quem tem culpa é o outro. De uma forma ou de outra, eu estou aliviando a minha culpa, colocando ela. Inclusive tem uma frase, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Isso acontece no mundo emocional. Então pare com isso, stop. Assuma a sua culpa. Ah, mas é do passado. Assuma. Ressignifique a partir da tua consciência e maturidade de hoje e segue o teu caminho. Feche os teus ciclos. Bora encerrar os seus ciclos. Bora fechar as portas. Bora terminar esse capítulo da tua vida que de repente está te incomodando tanto para você alçar voos cada vez maiores. Gente, abrir novas portas, abrir novos ciclos é fantástico, mas fechar as nossas portas, se forem portas emocionais, fecharem estas portas emocionais com sensibilidade, também é extremamente importante para nos prepararmos para o futuro. Então, feche os ciclos. Agora você já sabe como é que é fechar os ciclos. É simples. É você fazer uma releitura deste acontecimento que está te incomodando com a luz de quem você é hoje. Quantas vezes nos prendemos a algo que já não faz mais sentido, já não faz mais parte do momento presente, já não tem sentido nenhum em nossas vidas. E nós ficamos preso a isso que já foi. Então ressignifique esses acontecimentos. Nós precisamos olhar com o olhar do aqui e do agora, ok? E analisar e perceber com o nosso nível de maturidade de hoje. E aí sim, como hoje o que aconteceu lá atrás age em mim? Porque o que aconteceu lá age em mim hoje. Agora, se ele está agindo, trazendo emoções ruins que está atravancando a minha vida, eu preciso fechar o ciclo porque o ciclo está aberto. Então, comece a pensar agora na tua vida. Em quais áreas você tem percebido que você não consegue seguir adiante? Estas áreas que você não consegue seguir adiante, pode ver na certa, você tem ciclos para serem fechados. E agora você já sabe como é que fecha. Enxerga o teu eu do passado como se fosse talvez uma outra pessoa, porque você era uma outra pessoa. E analise com carinho, com amor, com a maturidade que você tem hoje, com a cognição e com o gerenciamento das emoções que você tem adquirido aí ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, das últimas semanas. Eu garanto que desta forma você vai conseguir ressignificar estes ciclos abertos, serão fechados e aí você vai começar a alçar voos cada vez maiores. Gente, por isso que é tão importante, é óbvio que é doloroso isso. É óbvio que causa dor. Agora, que cause a última vez. Que cause a última vez dor para que eu consiga de verdade ressignificar tudo isso e fechar esses ciclos. É momento de se desfazer dessas recordações que estão impactando. Sei lá, mude de casa se for preciso. Dá as tralhas que você tem guardado ao longo do tempo. Isso é energia parada. Abre o teu guarda-roupa. Se tem roupa que você não usa mais, manda embora. É o momento de fechar ciclo. Tem viúvas que guardam a roupa do marido até hoje. Pelo amor de Deus, faça limpa no teu guarda-roupa, manda embora. Porque senão será cada vez mais desafiador ressignificar algo assim. Perdeu alguém na tua vida querido e querida? Não adianta guardar. Não adianta guardar.
Não adianta guardar roupas, não adianta guardar pertences. Ressignifique este relacionamento. Saiba que você fez o melhor nas condições que você tinha. E perceba que esta pessoa não se agradaria em nada de você continuar vivendo assim. Então ressignifique, feche os seus ciclos e comece a viver de verdade. Porque o passado não existe a não ser nas suas memórias. E nas suas memórias você tem o poder de ressignificá-las. Sabe, vende o que você tem que vender, não quer vender, doa, manda para o orfanato, manda para o asilo. Tem gente que tem excessos de livros em casa, manda embora. É energia parada, são ciclos que ficaram parados ao longo do tempo. Manda embora, deixa aí, solte-se, desprende-se, para que a vida realmente traga um oxigênio novo, para que você tenha esse renovo nos seus dias. E aí sim, você tem energia suficiente para continuar alçando voos maiores. Gente, vou tomar uma aguinha aqui. Enquanto isso, se tiver alguma perguntinha, coloque aí, porque aí eu consigo ler neste momento aqui. Nossa, gente, tem muita coisa. Ô, meu brother tá aí, ó. Luciano Fialho, meu irmão. Seja bem-vindo, meu querido. Fernanda Fernandes, vixe, sumiu. Preciso encerrar o ciclo do meu último relacionamento. Como não fui eu quem terminou, minha mente ficou presa, tentando entender o que houve. Mas nos últimos dias eu tenho me desapegado, apaguei fotos e tenho me despedido das lembranças. Quero novo na minha vida. Perfeito, Fernanda! O primeiro passo é eu realmente me livrar destas coisas. E segundo, relacionamento é algo muito interessante, né? A melhor maneira de fechar um ciclo de relacionamento é você ser grato por tudo que essa pessoa trouxe para você. Porque existem algumas pessoas que pensam o seguinte: eu vivi 10 anos com essa pessoa e agora acabou. Aí eu pergunto, escuta, foram 10 anos infelizes? Não foi! Tiveram muitos momentos felizes em tua vida. Então, seja grato. Agradeça por esses momentos felizes. Perceba que talvez você poderia ter sido muito diferente. É claro, nas condições que você tinha, você fez, você agiu. Se fosse hoje, você teria agido diferente, mas não dá para voltar. O passado não é um lugar que nós podemos visitar a não ser que seja através de nossas memórias. Então tenha claro que dentro das tuas possibilidades do momento você fez o melhor. Agradeça por ter vivido esse relacionamento com essa pessoa, mas acima de tudo, perceba que é momento de fechar esse ciclo. Não vai voltar. Não há possibilidade nenhuma de voltar, porque o passado já não existe mais. Ressignifique. Manda embora aquilo que está te prendendo ainda, porque é energia parada. De repente você não está expandindo, você não está conseguindo nada melhor, porque tem muita energia parada aí. É momento de percebermos que, acima de tudo, a força que move o mundo, além do amor, é o perdão. Perdoe. Tem gente que carrega tralhas de falta de perdão. E nós sabemos que o nosso cérebro, toda vez que eu fico rememorando, trazendo uma lembrança à tona, tudo aquilo que eu senti lá, eu sinto novamente tudo de novo. Porque o cérebro não distingue um fato passado de realidade, para ele é real de novo. Então, por favor, perceba que é momento de perdoar. Perdoe. Muitas vezes tem pessoas que um outro alguém fez algo e ela não gostou, ou ela se sentiu magoada. A outra pessoa nem sabe disso. E ela tem sofrido por conta dessa falta de perdão até hoje. Esse rancor, a outra pessoa não tem nem ideia de que ela fez isso na vida dessa primeira. Então perceba que é momento de perdoar, é momento de fechar ciclos. O melhor que eu podia fazer, eu fiz. E da mesma forma, colocando esse sentimento de empatia agora, da mesma forma aquela pessoa, talvez o melhor que ela podia fazer, ela fez. Se fosse hoje, talvez ela faria diferente. Então, quando eu tenho esse sentimento de cuidado, de perdão e gratidão pelos momentos positivos, eu estou preparado sim
para me desvencilhar de toda essa energia parada e me colocar para frente, para que coisas novas apareçam. Gente, se você está gostando da live, bora compartilhar aí esse conteúdo. Você está percebendo aí que o conteúdo é muito bom e se você está aproveitando, tem muitas outras pessoas que também podem aproveitar desse conteúdo, ok? Todo mundo pode aproveitar, todo mundo tem ciclos aí para fechar. Agora, gente, não espere que ninguém faça isso por você. Porque primeiro não funciona. É você que tem que tomar essa decisão, é você que tem que tomar essa iniciativa, é você que tem que encontrar forças dentro de você para falar de uma vez por todas, eu preciso de resolver essa parada. Eu preciso de fechar esse ciclo. Então, pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre o mesmo programa, porque é isso que acontece. Quando uma pessoa tem falta de perdão, quando uma pessoa fica remoendo, quando a pessoa não fecha um ciclo e tem algo pendente, é como se diariamente ela ligasse ali a televisão dela, e a televisão emocional, e assistisse sempre o mesmo canal, o mesmo programa. Que mostra como você sofreu com determinada situação, com determinada perda, como foi difícil, como foi complicado. Isso vai trazer apenas envenenamento para a tua vida e nada mais, não vai agregar nada. Então, decida, é hoje. A decisão de fechar um ciclo tem que ser agora. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento é opcional. Então, opte agora por não sofrer mais por um ciclo do passado que você não fechou. Feche esse ciclo, ok? Fechando esse ciclo, você vai estar preparado e preparada para conseguir trazer realizações muito mais positivas aí para a tua vida. Gente, como eu falei, todos nós passamos por situações dolorosas na vida. Todos nós temos aí ciclos que precisam ser fechados. Quando eu reconheço a dor, quando eu acolho essa dor, a dor faz parte do processo do luto. Agora, muitas pessoas não querem entrar em contato com essa dor e não vivem o luto. O luto é importante em tudo, não só quando uma pessoa morre. Quando eu saio de uma empresa, eu preciso viver o luto. Quando eu vivo o luto, eu estou fechando o ciclo. Quando eu não quero nem saber, esse ciclo vai estar aberto, ok? Tem gente que vive um luto sem fim também. Precisa ter cuidado. A questão quando você traz um ciclo que não foi fechado à mente, é você pensar o seguinte. Eu tenho isso. O que eu faço com isso agora? O que eu vou fazer com o que me aconteceu no passado e que ainda está aberto? Não há nada mais perigoso, ok? Não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos, inclusive, que não foram aceitos por um ou por outros, que não foram fechados. Promessa de emprego, sabe aquela promessa de emprego que não tem data marcada? Então, essas promessas de emprego, tudo isso são ciclos que ficaram que não se fecharam, que ficaram abertos. Decisões que talvez foram adiadas. Vamos esperar o momento ideal para tomar aquela decisão. O momento ideal não chegou e aquela decisão não foi tomada. E aí o ciclo está aberto. A resolução não foi feita. Então, novamente, a questão, você vive no agora. Mas tem muitas questões do passado que está impactando na tua vida. Onde temos tudo aquilo que necessitamos agora no presente. Onde estão nossas possibilidades de mudança agora no presente. E você tem permitido que coisas do passado impactam no novo em tua vida. Tem gente que fala, eu quero me abrir ao novo, eu quero coisas novas, eu quero ciclos novos. Agora eu pergunto, fechou os antigos? Se você não fechou, não importa o ciclo que você abra. Ele estará contaminado pelo ciclo fechado que ainda impacta na sua forma de enxergar o mundo. Encerre os seus ciclos abertos. Feche a porta, ok? Mude o disco. Limpe a casa, sacuda a poeira, dá a volta por cima, como dizem. Deixe de ser quem você era. Inclusive tem uma frase do Richard Bandler que eu gosto muito.
Por que ser quem você era se você pode ser uma pessoa muito melhor a cada dia? Então mude, ok? Se transforme realmente em quem você quer ser. Assegure que você tem um passado e que esse passado, hora ou outra, ele precisa ser ressignificado para que você tenha força para seguir adiante, para você se tornar realmente quem você é. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Imagine o seguinte. Imagine uma pessoa que quer entrar em forma. Então a pessoa está com uns quilinhos a mais, ou a pessoa não está condicionada, e aí ela quer entrar em forma. Ela vai e se inscreve na academia, vai na nutricionista e começa com entusiasmo, faz caminhada, faz controle alimentar e faz todo esse processo. Agora, algumas vezes, talvez o tempo vai passando, isso vai esfriando, a frequência da ginástica vai diminuindo, até chega um momento que ela parou. O sonho de ficar em forma parou. Ficou ali como que congelado. O sonho não foi alcançado e ficou ali inerte, ok? Mas eu pergunto, ele tá lá ou não tá? Tá. Ele estando lá, a pessoa começa a justificar, sabe o que acontece? É porque não tinha tempo, sabe o que acontece? Deu uma dor no joelho, sabe o que acontece? Eu não tinha tênis, sabe o que acontece? Vem essas justificações. E a justificação serve apenas para justificar e nada mais. Agora, aquilo que esta pessoa tinha de energia direcionada para isso, está onde? Está ali parada. E esta energia que está parada, que deveria ser direcionada para aquilo e não está sendo, está impactando inclusive na saúde física desta pessoa. Então preste atenção, eu tenho ciclos abertos. Estes ciclos abertos precisam ser ressignificados ou decididos ou fechados, para que essa energia, essa pulsão de vida que está aí, seja direcionada para outra área, ok? Gente, percebe que está em todos os lugares da nossa vida? Essa pessoa mesmo, esse projeto de ficar em forma, enquanto ele não for concluído ou claramente abandonado, é um ciclo que está aberto. Podemos chamar também de uma gestalt que está aberta. Por quê? Porque está puxando energia desta pessoa ainda. Energia está sendo despendida e poderia ser direcionada para aquilo que realmente a pessoa tem de projeto no momento. Então, fecha o ciclo, ok? Ou retorna, ou realmente tenha de forma clara, eu não farei isto. E pronto. É óbvio que é muito importante, ok? Você fazer exercício físico, uma reeducação alimentar. Agora, se você sabe que você não vai fazer, tenha claro que você não vai fazer. E por quê? Para que essa energia não seja perdida. Se além desta gestalt aberta, ok? E normalmente isso acontece, ninguém tem uma única gestalt aberta. Você tem gestalt aberta em todas as áreas da tua vida. Por isso que você precisa ficar prestando muita atenção nos teus comportamentos e nos teus pensamentos. Como é que eu sei que uma gestalt está aberta? De maneira especial quando aparece medo. Se aparece medo de enfrentar algo, e o Eric Bernet diz o seguinte, quando eu tenho medo, o medo não vem sozinho. Segundo o Eric Bernet, ele diz que nós temos 5 emoções básicas, ok? A raiva, a alegria, o medo, a tristeza e o afeto ou amor. E ele diz que tudo aquilo que eu tenho de sentimento que está fora disso está ligado a uma delas. Por exemplo, a ansiedade, segundo ele, está ligada ao medo. Pessoa muito ansiosa tem algum medo ligado. E se tem medo ligado, possivelmente tem uma gestalt aberta em relação a esse medo. Tem um ciclo aberto que precisa ser fechado, mas ainda não foi fechado. Então pense no seguinte, se nós temos muitos outros ciclos que estão abertos. Por exemplo, tem um curso de inglês que você quer fazer e não fez, mas quer fazer, mas fica protelando. A viagem que você quer fazer e não fez, fica protelando. Vai ser mês que vem, vai ser depois. Essa viagem que nunca acontece, esse curso que nunca acontece. E você continuamente, você mobiliza sua energia para realizar, mas não dá, porque não é o momento, não tem dinheiro, não tem tempo. Tudo isso é energia parada.
Por isso que estratégias, ok? Para você ter claro quando é que eu vou fazer alguma coisa e fazê-las de verdade, pode trazer muito mais vida e qualidade de vida para você e para a tua família. O projeto Ficar em Forma, por exemplo, né? Enquanto ele não for concluído abertamente e abertamente desistido, você está puxando energia, como eu disse a você, tá? Seja lá o quartinho que precisa ser arrumado e nunca dá tempo. A viagem que você nunca fez. O escritório que precisa de uma mudança, de uma pintura. E isso vai, não tem data e não começa, você está gastando energia em tudo isso. E essa energia pode estar acabando com a tua saúde, inclusive. Existem alguns estudos que dizem exatamente isso. Quando pessoas que têm diversos projetos abertos, eles não chamam de gestalt aberto e nem ciclo aberto, mas pessoas que têm diversos projetos abertos e não concluem ou não desistem de nenhum deles, são pessoas que têm muito mais estresse, são pessoas que ficam muito mais doentes do que outras. Então, se isso está acontecendo, pode ser que você agora já sabe por que é que está acontecendo. Usualmente nós falamos o seguinte, né? Ah, não, mas qualquer dia desse eu faço. Qualquer dia desse eu vou. Qualquer dia desse eu resolvo. E isso, gente, está mirrando o nosso nível de energia pessoal. E aí você vai desanimando. E por que você vai desanimando? Porque você não tem energia. Essa energia de vida está sendo gasta em todas as outras áreas. E de repente não está colhendo resultados. Quanto mais gestaltes abertas, quanto mais ciclos abertos que você tem, menos energia psíquica você terá disponível. E aí você pode estar muito mais suscetível a desistir da vida. Você vai ter muito mais sensação de cansaço físico, cansaço mental, estresse, dificuldade de tomar decisões, irritação. Você vai ter diversos comportamentos que você não queria ter. E por que é que eu tenho isso? Puxa vida, muitas pessoas perguntam. Tá aí, ciclos abertos que está impactando na tua vida e está impactando também na tua saúde. Então, gente, preste atenção. Não podemos viver no presente, ok? Com foco no passado. E não podemos ficar o tempo todo nos perguntando por que foi que isso aconteceu comigo? Pare com isto o mais rápido possível. Não podemos ser crianças ou adolescentes eternamente. Não podemos ficar tendo birras eternamente. Você não pode ser funcionário de empresa, instituições que nem existe mais. E porque você foi 20, 30 anos, parece que você ainda é funcionário dessa empresa. Vínculo com pessoa que você não se identifica mais. Por favor, pare, rompa. Agradeça e fecha o ciclo, porque senão você continuará sofrendo com isso. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Gente, hoje eu estou sem acesso aqui a vocês. Deixa eu ver. O Alexander perguntou, colecionar moedas antigas atrasa o lado financeiro? Depende. Se você coleciona com foco realmente apenas no hobby, tranquilo. Agora, se você coleciona pensando, naquela época como era boa, né? Olha a qualidade das moedas. Se o teu foco está lá no passado, que estava muito melhor do que hoje, pode estar impactando sim a tua vida, ok? Agora, você faz isso como hobby, não tem problema nenhum, não. Oi, Janete. A Janete chegou agora. Seja bem-vinda. Janete, depois você assiste aí o comecinho, porque tá muito bacana, viu? Meu namorado guarda coisas de 1900 e bolinha. O que fazer? Natália, se isso for um saudosismo, pode ser perigoso sim, ok? Por quê? Porque talvez o passado faz muito mais sentido para mim do que o futuro. Então eu preciso ressignificar e pensar o seguinte, não, legal, eu tenho claro que eu gosto de colecionar isto, porque foi um tempo que eu admiro. Agora, não estou querendo viver lá, não estou querendo morar lá, eu quero viver agora. Ok? Se o teu foco está no presente e no futuro, show de bola. Agora, se o foco realmente estiver no passado, naquela época era muito melhor, naquela época era tudo muito melhor, muito mais saudável. Se o teu foco está lá demais, tem que tomar cuidado realmente, né? Live libertador, é isso aí, Mariângela, a intenção foi essa, realmente libertadora. Se você não assistiu ao começo, depois, hoje, amanhã, assista novamente, ok? Essa live para que você pegue todo o conteúdo do início, tá bom?
para a gente ter realmente aí um começo, meio e fim, tá bom? Gente, é o seguinte, é momento então de repensar no passado, é momento de analisar o que está aberto, fechar, para que eu tenha muita energia para pensar no presente e no futuro, ok? Isso aí é o resumex do que eu falei até agora. E lembrando sempre que qualquer erro, qualquer situação que você tenha feito no passado e causa um mal-estar hoje, seja um sofrimento, é momento de você ressignificar. Como é que eu ressignifico? Simples. É só você analisar qual era a sua maturidade da época, qual eram as suas possibilidades de conhecimento, de desenvolvimento psíquico, como é que você gerenciava suas emoções. Hoje eu não tenho dúvida que você está muito melhor e você agiria de uma forma diferente. Se isso acontece, simples. Eu fiz o melhor que eu pude. Mesmo errando, eu fiz o melhor que eu pude dentro daquela situação específica no momento. Hoje, possivelmente, eu faria muito diferente, ok? Então é isso, gente. Aceite o teu passado. O teu passado resultou em quem você é hoje, ok? Com os teus erros, com os teus acertos. Então, ressignifique tudo isso. Você vai ter diversos insights. Eu não tenho dúvida que essa noite, até você dormir, você vai ter um monte de insights. Mas esses insights serão fundamentais para trazer mudança verdadeira e restauradora para a tua vida, tá bom? Então, analise o teu passado, trabalhe, ressignifique e foca no futuro. Gente, encerrar ciclos é fantástico. E por quê? Porque nos dá chance de viver, de experimentar novos rumos, aprender novas lições. Assim como vivemos no passado, podemos viver hoje com muito mais intensidade porque eu tenho melhorado, eu tenho progredido a cada dia. Eu tenho crescido, eu tenho amadurecido. Todos nós passamos por isso. Então a vida realmente, gente, é de hoje para diante. Muitas pessoas não têm coragem de enfrentar as consequências, por exemplo, de um fim de um relacionamento. Por quê? E acaba deixando esse ciclo aberto. Pessoas que se negam, por exemplo, a assinar um divórcio. Você percebe que tem energia de montão parada, trancada aí, e ela está impactando a vida dela, está impactando a vida dos filhos, está impactando a vida do ex-cônjuge. Então, por favor, pense no futuro. Perceba que essa energia toda parada aí está te atrapalhando. Tem pessoas que de repente foram mandadas embora, demitidas de um emprego, e ela não fechou o ciclo ainda, ela não caiu na real, que ela não é mais a funcionária dessa empresa. Então é momento de reconfigurar o teu passado, de fechar o ciclo, porque a vida que realmente existe é de hoje em diante, é do presente para o futuro. E essa vida que existe de hoje em diante, ela está te convidando a todo instante que você tome decisões importantes. E para isso, é óbvio, você tem que analisar o teu passado, ressignificar e pensar no futuro. Como eu falei, de algumas pesquisas, elas dizem o seguinte, pessoas que têm diversos projetos abertos, pessoas que não fecharam aí seus ciclos, suas gestaltes, elas ficam paralisadas e elas têm muito mais doenças, são muito mais suscetíveis a infecções e inflamações do que outras. São pessoas que se tornam muito mais suscetíveis a ficarem doentes. Ok? E por quê? Porque tem um monte de energia parada que não está sendo bem utilizada na vida dela. Então, nós precisamos aprender a cada dia deixar fluir as coisas. Precisamos deixar fluir a vida em cada um de nós. No mesmo ritmo que a natureza, você percebe que a natureza tem etapas. Nossa vida precisa ter etapas também. Você pode observar que nos transtornos depressivos e ansiosos, existe uma dificuldade imensa de romper, de sair do ciclo vicioso e repetitivo para começar um outro ciclo. Existe uma grande dificuldade de romper, de sair do casulo e viver o novo, porque o novo é desconhecido. Então, gestaltes abertas, ciclos abertos, pode impactar na tua saúde física e emocional. Então, por favor, comece agora a fechar os ciclos que estão abertos. O medo, por exemplo, o medo do novo, de viver situações novas, ele surge talvez com receio, com uma necessidade de antecipar o futuro. Por quê? Muitas vezes pelo medo, porque o futuro é o desconhecido e o desconhecido eu não quero, e a pessoa acaba se fechando cada vez mais. Então, ressignifique o teu passado, feche os teus ciclos e se prepare para o novo. Se prepare para coisas novas.
E quando nós treinamos fechar os ciclos, fechar as nossas gestaltes, nós aprendemos a levar a vida de uma forma muito mais leve. Nós aprendemos a viver sem tantas autocobranças, sem tanto nos preocuparmos com aquilo que o outro vai achar ou não de nós, sem tantas neuras, sem tanta ansiedade, sem tanto estresse. Quando nós aprendemos a fechar os ciclos, nós aprendemos a lidar com mais maturidade e leveza com a vida. Então, depois dessa live, depois dessa reflexão que nós tivemos, eu garanto que você percebeu muitas coisas. Você teve diversos insights e eu não tenho dúvida nisso. Então, decida. Feche os teus ciclos. Feche. Aquilo que está ainda, que está te atravancando, que está trazendo emoções negativas, ressignifique e feche, ok? Resolva. Mas tenha delicadeza para resolver. Se for um ciclo emocional, tenha delicadeza para resolver. Tenha gratidão, ok? O mais importante é fechar o ciclo com gratidão pelo tempo que teve. Porque não foi, se foi um relacionamento, não foi o tempo todo que foi infeliz. Senão você não teria vivido, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Tenha gratidão e alegria por saber que um bom tempo você viveu bem, mas agora fechou o ciclo. Acabou. Questões profissionais é igual também. Eu já fiz parte de um outro instituto, chamado Instituto Coach Vida, e depois eu percebi que chegou um momento que o ciclo fechou. Chegou um momento que não cabia mais. E aí houve um rompimento, mas eu tenho profunda gratidão por isso. Ok? E por que eu tenho essa gratidão? Porque eu fechei o ciclo. Porque nós saímos, porque nós fechamos a porta. Eu fechei a porta, mas por ter fechado com gratidão, essa porta ela está aberta, mas não causa dor, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancores. E sim, respeito, amizade e gratidão. Então, feche os ciclos com gratidão. Fechando com gratidão, a tua vida está livre e você fica muito mais leve para conseguir assumir outros projetos em sua vida. Quando você fechar um ciclo, lembre-se, portanto, de ser grato. Grato por tudo. Agradeça a todos pelo convívio, agradeça a pessoas se foi um relacionamento a dois, agradeça pelos momentos positivos, peça perdão pelos momentos negativos e feche o ciclo. Vida nova, ares novos. Quando o relacionamento acaba, as pessoas simplesmente têm a frequência de olhar apenas os pontos negativos. Mas olhe os pontos positivos e agradeça por isso. Tenha delicadeza para fechar esse ciclo. Seja feliz, seja grato para concluir estes ciclos. E depois, parta com sua nova decisão para a vida. É o início de um novo ciclo. Não pense em novos ciclos sem antes fechar os ciclos antigos, senão não vai funcionar. Você vai cometer os mesmos erros. Ressignifique os ciclos antigos, feche os ciclos antigos com gratidão, com perdão, e aí você está preparado para abrir novos ciclos. E tenha certeza que se você agir desta maneira, eu não tenho dúvida que a tua caminhada será rica em experiências, em aprendizados, porque você fechou, encerrou com sabedoria o ciclo passado e vai começar com sabedoria um ciclo novo. Encerrar um ciclo, acima de tudo, é estar pronto para o novo. Todo mundo que consegue, que fecha um ciclo, ela está dizendo para a vida e para os outros e para ela mesma que ela está preparada para o novo. Você não estará preparado para o novo se não fechar os ciclos antigos. Simples assim. Se você não pegou o início, que eu dou diversas dicas para treinar realmente fechar os ciclos, assista essa live depois, mais uma vez, para que você perceba realmente que não é tão desafiador quanto parece fechar ciclos. Talvez é até mais fácil do que pode parecer. Talvez existem pessoas que estão sofrendo com isso há tanto tempo e com uma dica simples que nós demos aqui, ela pode fechar esse ciclo. E quando nós fechamos o ciclo, significa que eu estou preparado para o novo. Gente, trabalho de casa, hein? Pense nos teus ciclos. Quantos ciclos teus estão abertos aí nas determinadas áreas? Ah, César, como é que eu sei que tem um ciclo aberto? Simples. Quando você sente lá no fundo, sabe?
algo muito sutil, talvez que começa a dar uma cutucada, você começa a ficar preocupado com alguma coisa. Neste momento, parece que uma venda cai dos teus olhos e aí você tem como que uma intuição sabendo que eu preciso fechar este ciclo. Isso não foi ainda completamente resolvido na minha vida. Resolva as tuas pendências. Gente, domingo é dia das mães. Tem pendência com a mamãe? Ou com quem foi a tua mãe? Resolva as tuas pendências. Feche o seu ciclo. Ah, César, minha mãe não está aqui mais entre nós. Feche o seu ciclo mesmo assim. Se você agiu de uma determinada maneira que não seria melhor, você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então pare de se penalizar por isto. Resolva as tuas pendências. Feche os teus ciclos e tenha vida em abundância, porque foi para isso que nós fomos criados. Você foi criado para ter o melhor que essa terra pode oferecer. Agora, depende muito de você. Volte ao passado, se for preciso. Encontre uma razão pela qual você fez o que fez. E tenha certeza que você fez o que fez porque estava dentro das suas condições agir daquela maneira. Se fosse hoje, você faria diferente. Ressignifique, feche o ciclo e viva. Decida, desapegue-se, viva o presente, ressignifique o passado, planeje o futuro, siga em frente e seja no mínimo muito feliz. Gente, esse conteúdo que eu trouxe a vocês é um conteúdo que realmente eu tenho paixão em trabalhar. E por quê? Porque as pessoas têm uma libertação pessoal muito grande quando elas começam a trabalhar este aspecto em suas vidas, ok? Então, trabalhe. Ah, demorou para chegar na live, chegou atrasado? Assista de novo. Assista uma vez, assista duas. Se for preciso, assista mais de 3 vezes, para que você consiga realmente perceber que tem muita coisa que você precisa fazer pela tua vida. E de repente a tua vida parece que está derrapando, está empacada por conta desses ciclos que não foram fechados, ok? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma contribuição. Eu não consegui acompanhar tudo hoje, mas que delícia de saber que você está aqui. Se você não compartilhou a live, compartilhe para que mais pessoas entrem em contato com esse conteúdo. Alci disse que chegou agora e vai assistir. Assista de novo, Alci, porque o conteúdo está muito bom. De verdade, ok? Entre em contato com esse conteúdo, gente, se prepare. Assista 1, 2, 3 vezes, compartilhe, marque as pessoas aqui. Depois eu vou salvar esta live no YouTube e eu vou compartilhar o link. Amanhã, depois do almoço, eu já compartilho o link, ou antes, se eu conseguir. E aí, se você precisar encaminhar esse conteúdo para alguém que não tenha Facebook, você pode fazer por meio do YouTube, tá bom? Gente, foi uma gratidão imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho me programado para ficar dentro de 1 hora, eu acho que não passou muito de 1 hora, tá? E espero que esse conteúdo possa ser aproveitado muito por vocês e pelas pessoas que vocês indicarem esse conteúdo. Mas acima de tudo, não adianta simplesmente ouvir. O que você precisa é praticar tudo isso que nós conversamos hoje. Então pratique e perceba que a mudança vai acontecer. E talvez você tenha acesso àquilo que você queria muito mais rápido do que você pensou que teria. E por quê? Porque você terá um monte de energia que está parada nesses ciclos que não foram fechados, que pode te impulsionar para ter vida e vida com muito mais qualidade. Gente, gratidão imensa. Foi uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado realmente. Se você não compartilhou, compartilhe essa live para que as pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Agradeço mais uma vez aqui ao Alexander Delfino. Cedeu o espaço e hoje está aqui com a gente, orientando com os trabalhos técnicos aí essa live. Ao Franklin, que está aqui também nos acompanhando. Gratidão imensa, forte abraço a cada um de vocês. Agradeço muito a minha excelentíssima esposa e secretária, Fátima Quesada, que sempre está comigo aí nesta missão que é levar o melhor desenvolvimento pessoal e profissional para você e, acima de tudo, levar autonomia e empoderamento para a tua vida. Ela está comigo nessa missão e espero que vocês também estejam.
Gratidão imensa a cada um e a cada uma. Forte abraço e lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz. Grande beijo em seu coração. E até semana que vem, quarta-feira, às 20h45. Aqui na fanpage. Até mais. O casamento é como um pacto de duas almas e de dois corações, que se unem num propósito de caminhar, de vencer e de serem imensamente felizes juntos. Não consiste na fácil união de dois corpos, mas sim na difícil união de duas mentes. Casamento não é um nome, é um verbo. Não é algo que você tem, é algo que você faz. É a forma como você ama cada dia a pessoa que também escolheu ficar do teu lado. Baseado em amor e revestido de perdão, tem tudo para ser duradouro. É a união de duas pessoas diferentes que se completam por um amor semelhante. Se lutar pelo seu casamento for a sua escolha, um final feliz será o seu destino. Fotografe com quem sabe registrar tudo isso. Alexandre Delfino, Fotografia e Filmes. Olá, tudo bem com você? Espero, torço e vibro para que você esteja ótimo. Eu sou César Fialho, do Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Muitas pessoas se perguntam, será possível motivar outras pessoas? Podemos cair na tentação de querer motivar o outro a partir dos meus motivos. Isso não dará certo. Mas se eu conhecer quais são os motivos que impulsionam as outras pessoas a alcançarem resultados, é possível sim conduzir e implementar para que os outros alcancem a motivação. Sendo assim, conheça e saiba mais de todas as palestras, treinamentos e cursos do Insight, Instituto de Empoderamento Humano.